usá-lo, Senhor, nessa noite de maneira intrépida, Senhor, para falar conosco, Pai. Traga à memória, ó Deus, tudo aquilo que ele leu, tudo aquilo que ele estudou, que ele venha ser um canal do Senhor em nossas vidas. Usa, ó Deus, sem reserva, usa, Senhor, com ousadia, para que o Senhor possa falar conosco, não aquilo que nós queremos, mas aquilo que nós precisamos ouvir, ó Deus, para viver a vida abundante a qual o Senhor conquistou na cruz do Calvário por nós. A vida do teu Filho, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Salve a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Quantos dizem? Amém. Amém? Glória a Deus. Você pode aplaudir o Espírito Santo. Louvado seja Deus. Abra sua Bíblia comigo. Abra sua Bíblia comigo para a gente poder revir o tempo, aproveitar o tempo, amém? Abra sua Bíblia comigo aí, em nome do Senhor Jesus. O evangelista Lucas no capítulo 15, no verso 11 em diante. Evangelista Lucas, no verso 15, capítulo 15, versículo 11. Amém? Amém. Aleluia. Falar algumas coisas em nome de Jesus. Está escrito assim. Dá para ler, Senhor. E disse um certo homem, tinha 2 filhos, e o mais moço dele disse ao pai: dá-me a minha parte da fazenda, que me pertence. E ele repartiu por ele a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ele, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e dispersou a sua fazenda, vivendo desolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidade. E chegou-se dois cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar os porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas dos porcos, que comiam os alfarrobas, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: quantos trabalhadores do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai. Dir-lhe, para que pequei contra o céu e perante a ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um dos seus trabalhadores. Levantou-se e foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão. Correndo, lançou-lhe ao pescoço e o beijou. Amém? A Deus, nós queremos te louvar nessa noite, queremos te agradecer. Uma terça-feira, ó Pai querido, é o culto, ó Pai querido, aonde a igreja, aonde os corações aguardam uma resposta do Senhor acerca de alguma coisa, acerca de alguma petição, um clamor que talvez foi levantado dentro da casa ou fora da casa, ó Pai querido, esperando uma resposta de alguma coisa com relação até mesmo a alguém, ó Pai querido, ou alguma coisa para resolver. Ó Espírito Santo de Deus, que nessa noite o Senhor possa nos dar uma direção através da sua palavra, que o Senhor possa ministrar aos nossos corações, ó Senhor, o teu querer, a tua vontade, ó Pai querido, que não seja aquilo que vai alimentar o nosso ego ou aumentar talvez o nosso eu, ó Pai querido, mas o que precisamos ouvir, ó Pai querido, para que possamos melhorar dia após dia concedido pelo Senhor. Em nome de Jesus, ó Senhor, abençoa a igreja, ó Pai querido, aqueles que não puderam vir, ó Pai querido, que às vezes até tentaram vir, que não conseguiram, mas que sejam também abençoados nos seus lares, ó Pai querido, no seu trabalho, onde estiver. Guarda para o louvor do teu nome. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Amém? Amém. Esse texto é um texto talvez conhecido por muitas pessoas, lido, né? E até pregado por muitas pessoas, né? A Bíblia está dizendo aqui sobre um rapaz, sobre o filho pródigo, né? E a Bíblia começa a narrar que esse filho, ele estava na casa do seu pai, tinha o seu irmão mais velho, mas ele estava na casa do pai. Então, olha só, ele estava na guarnição do pai, ele estava sobre os cuidados do pai como o filho mais velho.
ele estava no cuidado do pai, mas agora ele resolve, ele toma uma decisão, ele quer agora, ele fala com o pai, ele fala, olha, eu quero a minha parte da herança, e eu quero assim. Ele toma essa decisão, guardado na casa, tendo um alimento dentro da casa, tendo com certeza um cuidado especial do pai na casa, mas ele resolve tomar essa decisão. Talvez naquele momento ele pode ter se achado autossuficiente por causa da condição financeira, ou por saber que ele tinha uma parte grande em herança. Ele toma uma decisão e sai da casa do pai. Ele pega o que ele tem e sai da casa do pai. Aí eu falo para mim e para você nessa noite, e acontece muito, né? Principalmente dentro dos lares com filho ou filha, né? Quando eles crescem, eles estão ali sob a tutela dos pais, mas quando eles crescem, atingem uma idade adulta, aí eles começam a tomar algumas decisões que talvez vão te trazer consequências. Eles resolvem tomar uma decisão, e às vezes sem o consentimento dos pais, sem a bênção dos pais, por ele mesmo. Aí eles resolvem ir embora, tá certo? E começa a passar algumas dificuldades. Por quê? Fica distante dos pais. Fica fora do cuidado dos pais. Não está em obediência aos pais. Não foi concedido a bênção. Bem diferente, né? Quando um filho ou uma filha, eles casam ali, tá certo? Sob o olhar dos pais ali, com o consentimento dos pais, eles recebem ali a bênção ali, no casamento ali, e eles vão viver a vida deles, mas com a bênção dos pais é melhor. Amém? Amém. Mas esse rapaz, ele sai sem a bênção. Ele sai meio que equivocado. Poxa, na casa tinha tudo, tinha alimento, tinha um cuidado, mas ele vai embora. Deixa eu te falar uma coisa nessa noite. Não queira sair da presença de Deus. Fala com o seu vizinho assim: não queira sair, da presença de Deus. Haja o que houver, aconteça o que acontecer, mas não sai. Permanece na presença do Senhor. Você pode aplaudir o Espírito Santo. Aleluia. Amém? Amém. Eu penso que um dos erros de Elimeleque e Noemi foi sair da casa onde tinha pão. Ruth capítulo 1, ao verso 4. Foi sair da casa onde tinha pão, onde tinha alimento. Eles tomam aquela decisão e saem. E mais tarde o Senhor abençoa aquele lugar com pão. Mas eles resolvem sair dali. Eles resolvem ir embora. Acontece. Como o filho pródigo: me dá o meu aí, me dá aí, vou embora. E ele foi embora. Olha, eu não sei como é que você entrou por aquela porta, não sei como é que está na sua casa também, mas não saia da presença do Senhor, permanece na presença. Amém. Bem, Mamed, mas o fardo está pesado. Está pesado. Mamed, mas a cruz está pesado. Mas a cruz é para mim e para você. A gente tem que carregar, não tem como entregar para o outro carregar. Ele pode nos ajudar, mas é a gente que vai ter que carregar, você que vai ter que carregar. Você carrega, mas permanece na presença. Estava falando com um rapaz essa semana, fora da comunidade aqui, né? Fora do CRE, onde a gente trabalha, onde a gente está ali também cuidando, apacentando as vidas ali, dando uma direção através da palavra, cuidando através da palavra. Amém, amém? Amém. Eu estava falando com uma pessoa, mas que ele esteve na presença. Ele esteve na presença e esteve também no CRE, na comunidade. Aí ele estava conversando comigo, eu estava conversando com ele estava queixando sobre algumas coisas e tal. Ele falou assim que a vida dele não firma, ele não consegue mais. Poxa, ele tinha vários empregos, bem sucedido, empregos abençoados, é um profissional da área de trabalho, mas ele falou que ultimamente ele não estava conseguindo mais nada. Eu simplesmente falei para ele, olha, deixa eu te falar uma coisa, posso te falar uma coisa, você não vai ficar assim meio que aborrecido, não? Não, filho, eu estou precisando de um conselho, estou precisando de uma ajuda. É porque você saiu do esconderijo do Altíssimo. Glória a Deus. Porque enquanto você estava no esconderijo do Altíssimo, Ele estava te mantendo. Ele tinha alimento, tinha comida, tinha pão.
tinha sustento, tinha provisão de Deus. Mas a partir do momento que você sair, você sabe. Você sabe o caminho, você sabe aonde é o esconderijo, mas você não quer voltar para lá. A hora que você tomar uma decisão, a hora que você escolher, a hora que você falar assim, eu não quero mais, a hora que você determinar, tá certo? Tomar uma decisão na tua vida e voltar para o caminho, voltar para o esconderijo, se reconciliar com Deus, aí você vai ver as bênçãos do Senhor novamente sobre a sua vida. Amém. Porque agora fala para mim, querido. Você estava prosperando por quê? Porque você estava na presença. O próprio Jesus, ele falou com os seus discípulos, no Evangelho de João, capítulo 15, sem mim nada podeis fazer. Sem mim vocês não conseguem muita coisa. Eu penso que principalmente para nós que conhecemos um pouco as coisas de Deus. E se a gente sair fora da presença, a gente não consegue muita coisa. Eu penso que enquanto Adão, ele estava ali na presença, enquanto Adão ele se relacionava, Gênesis capítulo 3, enquanto ele tinha um relacionamento com Deus, enquanto ele vivia ali aquela comunhão, aquela intimidade com Deus, Deus ele sustentava, era só para Adão ficar ali, para ele lavrar e cuidar. Gênesis capítulo 2, verso 13, 14, era só para lavrar e cuidar, para lavrar e cuidar e ficar ali. E Deus ele visitava Adão, ele conversava com Adão, ele vinha para se relacionar com Adão no jardim do Éden. Agora, por causa do pecado, por causa da desobediência, Adão agora está fora da casa do Senhor, onde tinha alimento, onde tinha pão, onde tinha sustento, onde tinha provisão de Deus. Isso que aconteceu com esse rapaz. Ele saiu da casa do pai, onde tinha pão. Portanto, que ele lembra, pois na casa do meu pai tem pão. Agora que ele lembra, depois que perdeu tudo, depois que o dinheiro acabou, depois que ele viveu talvez o pecado, talvez quando ele viveu ali aquele momento difícil, a hora que ele olha agora, faz um discurso e resolve voltar. Abra sua Bíblia comigo, vou te mostrar um negócio aqui, depois eu vou voltar aqui. Em Eclesiastes capítulo 8, capítulo 8, verso 3. Eclesiastes capítulo 8, verso 3. Capítulo 8, verso 3. Está escrito assim, o sábio Salomão dizendo, está escrito assim, não te apresses em sair da presença dele, da presença do Senhor. Amém? Nem persista em alguma coisa má, porque ele faz tudo o que quer, porque a palavra do rei tem poder, e quem lhe dirá o que fazer? Não se apresse, Salomão está dizendo assim, não se apresse em sair da presença do Senhor. Não se apresse de sair da casa do Senhor. E a gente, sabe, a gente vive, lá na comunidade, eu que o pastor Cleber, o pastor Adriano também, né? O mineiro, a esposa dele, a Flor, os meninos que estão lá, e a gente vê acontecer assim, de uma forma, as pessoas estão ali, e eles resolvem sair, mas não saem às vezes só da comunidade, mas sai da presença também. Às vezes não sai só da comunidade, mas resolve sair do esconderijo, resolve sair do aprisco, resolve sair por debaixo das mãos do Senhor. Aí o que acontece? Ele fica vulnerável. O filho pródigo, ele ficou vulnerável. Ele ficou exposto a todas as coisas. Quando ele sai da guarnição do Pai. Aconteça o que acontecer, mas permanece na presença do Senhor. Amém? Amém? Não sai. Fique na presença. Permanece na presença. Era para o filho ficar ali. Mas ele toma uma decisão que poderia ter lhe custado muito caro. Não negocie o alimento da casa. Não negocie o alimento. Porque o que acontece? Hoje, na casa do Senhor, na presença do Senhor, nós temos o alimento, nós temos palavra, nós recebemos a palavra de Deus, nós recebemos a direção do Senhor. Amém ou amém? Nós nos fortalecemos,
na palavra, a gente sabe que na palavra a gente cresce na graça, a gente cresce no conhecimento, a gente cresce em sabedoria, a gente sabe que na casa do Senhor tem provisão, tem sustento, a gente sabe que na casa do Senhor tem direção, a gente sabe que na casa do Senhor tem unção, tem poder de Deus, tem unção de Deus, tem batismo no Espírito Santo, tem céu aberto sobre a igreja. E tem promessa de Deus para se cumprir sobre a minha vida e sobre a tua casa. Na casa do meu pai tem provisão. Na casa do nosso pai tem sustento de Deus. Eu creio. Glória a Deus. E eu penso que hoje a direção de Deus para nós, mesmo que eles não queiram voltar para casa, mas é chamar eles novamente para casa. É chamar eles novamente para voltar para o esconderijo do Altíssimo. Salmo de número 91, verso 1. Aquele que habita na casa no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. E os outros versículos só vai se cumprir sobre aquele que de fato está na casa do Altíssimo. Está na casa do Altíssimo. Muitas pessoas sem o conhecimento, muitas pessoas que estão fora da presença, eles usam até o Salmo 91. E eles se garantem que estão no esconderijo. Estar no esconderijo é ter uma vida com Deus. Estar no esconderijo é ter relacionamento com aquele que é dono do esconderijo. Amém ou não é? Você acredita assim, não? Amém. É por mais difícil que esteja, mais difícil ou mais complicado, por mais problema que tenha, mas você está no esconderijo, você está com Deus, você tem relacionamento, você tem vida com Deus. Pode estar chovendo pedra, mas você tem compromisso com Deus. Pode o seu plano não estar dando certo, mas você tem vida com Deus, você tem compromisso com Deus, você está na casa do Altíssimo. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Não negocie a casa do Senhor. Não negocie a sua presença diante do Senhor. Não negocie. Permaneça. Permaneça por mais difícil que seja. Mas permaneça na presença do Senhor. É onde vai dar certo. É onde as coisas vão acontecer. É onde as portas vão ser abertas. Em nome do Senhor Jesus. Tá certo? Então eu penso que esse aprendizado desse jovem, ele nos mostra alguma coisa, ele nos ensina alguma coisa nessa noite. A gente a perseverar na presença do Senhor, perseverar na casa do Senhor, perseverar onde tem alimento, perseverar onde tem direção, onde tem palavra, onde tem unção, perseverar onde a igreja vai ser transformada, onde a igreja vai ter pessoas, onde a igreja vai ter uma presença do Altíssimo, aonde a igreja ela vai ser abastecida, aonde a igreja ela vai ter o derramado do Espírito Santo de Deus, aonde a igreja vai ter palavra para as pessoas. Permanece na presença de Deus. Amém ou não amém? Amém. Olha só, não negocie. Lucas aí no capítulo aí 15, continuando aí em Lucas 15, o filho pródigo ele toma uma decisão. A Bíblia diz que no verso 17, primeiramente quando ele passa aquela necessidade, quando acaba o dinheiro, ele sente fome, e ele lembra que na casa do pai dele tinha pão. Ele lembra que na casa do pai dele tinha comida. E eu vou te falar uma coisa, sem dúvida, ou sem medo de errar. Muitas pessoas que saíram da presença, que saíram da casa do rei, saíram mesmo da presença do Senhor, com certeza elas se lembram, poxa, lá por mais que eu tive dificuldade, mas lá eu estava bem. Lá eu tinha um alimento. Lá eu estava me alimentando, lá eu estava crescendo. Foi sair da presença e as coisas começam a dar errado. O projeto começa a dar errado. A confusão dentro da casa. Os encostos entram novamente para dentro da casa. Por isso que não devemos sair da presença do Senhor. Amém ou não amém? Aleluia. Aleluia. Louvado seja Deus. E quando ele cai em si, no verso 17, e caindo em si,
disse: quantos trabalhadores do meu pai têm abundância de pão? E eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Ele se arrepende. Ele se arrepende. Eu vou me levantar. Ele agora, ele sai de dentro dele. O Caim em si, agora ele sai de dentro dele e vê a real situação dele. E ele agora se arrepende. Ele se arrepende. Prepara lá o seu discurso para falar com o seu pai. Mas ele se arrepende. E ele almeja agora voltar para casa. Ele almeja voltar para casa. Ele vive a situação, vive a loucura que ele queria viver, gasta o dinheiro, talvez experimenta certas coisas do mundo que ele queria experimentar, e agora ele resolve voltar para casa. Ele ainda foi corajoso em voltar para casa, porque muitos não voltam para casa. Muitos, por se sentir envergonhados, ou achar o que as pessoas vão falar. O que ele vai falar de mim? Eu não vou voltar, não, eu prefiro morrer aqui. Chegar lá, eles vão ficar olhando para mim. É tanta coisa, tanta desculpa que arruma para não voltar para a casa do pai, onde tem sustento, onde tem alimento, onde tem o pão. Mas esse rapaz, ele consegue vencer isso tudo. E ele toma uma decisão, e ele resolve voltar para casa. Ele resolve voltar para casa. Para a casa do pai. E o pai, quando ele volta, a Bíblia diz que o pai recebe ele. O pai estava esperando ele. Talvez o pai estava esperando ele tomar essa decisão, que iria novamente trazer para ele o privilégio novamente. Ia trazer para ele algumas bênçãos novamente. Ele ainda teve a oportunidade de tomar uma decisão correta, coisas que muitos não têm. Quando a gente ouve falar sobre Manassés, em 2 Crônicas 33, Manassés, ele governava em Jerusalém. Mas Manassés, ele fez tudo de errado. Levantou ídolos em Jerusalém. Deus ele falou com Salomão, em 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14, que aquele lugar onde se fizesse uma oração seria perpétuo. Agora, quando você vê o governo de Manassés, ele levanta ídolos em Jerusalém, faz tudo de errado em Jerusalém. Tudo de errado ele faz em Jerusalém. Mas quando Manassés está preso ali entre os espinhais, os inimigos carregando, levando Manassés preso, Manassés, a Bíblia diz que ele se arrepende. Ele se arrepende. Aleluia. Ele se arrepende e clama ao Senhor. Oh, e o Senhor envia a provisão, tira ele dali. Vou mais fundo, vou falar mais. Tira ele dali e devolve para ele novamente o governo em Jerusalém, porque ele é Deus. Aleluia. Aleluia. As misericórdias do Senhor é o fato da gente não ser consumido. Glória a Deus. Aleluia. A Bíblia diz que ela permanece para sempre. Manassés, ele volta novamente a governar Jerusalém. Deus, ele concede mais uma oportunidade para ele. Volta para a casa do pai. Volta para casa. Talvez se porventura saiu alguém da casa do pai, da presença do pai, por alguma coisa ou por alguém, é noite de voltar para casa do pai. Na casa do pai tem sustento, tem alimento. Na casa do pai tem provisão. O profeta Elias, enquanto ele estava ali no rio do Querite, o Senhor sustentava o profeta Elias. Enviava corvo para poder sustentar, para trazer comida e trazer água. Elias agora ele só sai dali porque agora o rio seca e é necessário ele sair dali. Mas enquanto ele estava ali, o Senhor sustentava Elias ali. Amém. O nosso Deus, o seu Deus, é o Deus da provisão. Deixa eu te falar uma coisa, se Deus não fizer, fica em Jerusalém. Fica em Jerusalém. Não sai. Não sai.
Mesmo se você se decepcionar com alguma coisa, permanece em Jerusalém. Permanece em Jerusalém. Os dois discípulos, em Lucas 24, os dois discípulos, eles tomam uma decisão. Eles acham que o mestre não iria voltar, que Jesus não iria voltar. E acabam eles conversando com Jesus no caminho. Eles tomam a decisão de ir para Emaús, sair de Jerusalém. E conversando com o mestre, não reconhecendo o mestre. Eles estão indo embora, eles saem da casa do Pai e estavam indo embora. Amém ou não amém? Amém. Tiago, a palavra de Deus em Tiago diz assim, olha, achegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós. Aproveita a oportunidade em Deus. Aleluia. Ele resolveu voltar e o Senhor estava esperando. Glória a Deus. Se porventura saiu do caminho, volte para o caminho. Se porventura saiu da presença, volte para a presença. Amém ou não amém? Quem está entendendo, diga amém. Amém. Poxa, o apóstolo Pedro, ele pregando em Atos dos Apóstolos, ele trazendo uma palavra poderosa, fazendo um discurso. A Bíblia diz um discurso. Ele fazendo em Atos dos Apóstolos, as pessoas ficaram meio que atônitas, ficaram meio que boquinha aberta, e pergunta com Pedro, o que a gente faz? E Pedro fala assim, olha, arrependei-vos e convertei-vos, e salvai-vos dessa geração perversa. Pedro fala assim, se arrepende, o que o filho pródigo fez. Não somente se arrepender, mas se converta de verdade. Aleluia. Se separe. Amém, Senhor. Aleluia. Se separe, se converta, se arrependa, se converta de verdade, mas se separe. Amém. Amém? Amém. Você recebe essa palavra nessa noite? Amém. Você recebe essa palavra nessa noite? Direção de Deus para nós. Amém. 3 pontos. Não queira sair, não saia da presença de Deus. Permaneça na presença do Senhor. Aleluia. Não negocie o alimento, não negocie o pão. O pão hoje é a palavra. Glória a Deus. O pão é a palavra de Deus. É alimento para nós. É um alimento para nós, é a palavra. Nos alimentamos com a palavra. A palavra é a direção para nós. Tá certo? A gente vem para uma igreja, a gente vem para uma célula, a gente vai para uma reunião, a gente vai para um congresso, tá certo? Mas é para receber o quê? A palavra, para se alimentar, comer o pão. Porque através da palavra, através desse pão, vai suprir, vai nos dar força, vai nos dar energia para a gente vencer o amanhã. Hoje nós estamos aqui se alimentando, comendo a palavra, recebendo força de Deus para a gente poder vencer o amanhã. Aleluia. Aqui, não negocie o alimento. Não negocie a palavra. Permaneça na palavra. Permaneça recebendo a direção do Altíssimo. Amém? Amém. E se porventura saiu da presença ou saiu da guarnição do Pai, é melhor voltar para a casa do Pai. É melhor voltar para o cuidado do Pai. Deixa eu te falar, o Pai sabe o que faz. A Bíblia diz que o Pai, ele corrige o filho que ama. O próprio Salomão, ele fala sobre isso, que ele foi corrigido. Ele foi corrigido. Quando ele errou, Salomão, ele foi corrigido. Quando o Senhor deu uma direção para Salomão, Salomão não saia com essas mulheres. Elas vão perverter o seu coração. Elas vão mudar o seu coração. Não saia com essas mulheres. Salomão saiu. E veio a correção sobre Salomão. Veio a correção sobre Salomão. Deus, ele corrige o filho que ama. Amém ou não amém? Amém. Se Deus, ele está nos corrigindo, talvez através da nossa liderança, ou através daquele líder que está sobre você, é Deus corrigindo. Tá certo? Pode ficar aborrecido, mas permaneça na presença. Aleluia. Pode achar ruim no primeiro momento, mas permaneça na presença. Amém. Pode não ter gostado daquela chamada de atenção, mas permaneça na presença. Aleluia. O filho não tinha nada que sair da casa. O bom que deu tempo dele voltar. Amém. Mas muitos não conseguem voltar. Não conseguem achar novamente o caminho. Não conseguem achar o caminho. Como eu estava te dizendo dentro de um testemunho, eu falei com o rapaz e ele falou para mim, Mameli, eu não sei, cara, mas ora, porque eu estou sem força para voltar pelo caminho. Eu falei, eu posso orar, mas a atitude é sua.
Com certeza eu vou orar, mas a atitude é sua, a decisão é sua, a escolha é sua. Porque você conhece o caminho, você sabe onde é o esconderijo. Vou orar, vamos interceder, mas a decisão é sua. Eu não posso fazer o que você pode fazer. Deus, Ele não vai fazer o que você pode fazer. Voltar para a casa do Pai, voltar novamente aos braços do Pai, é com você. Aceitar novamente o cuidado do Pai, essa parte é com você. É com cada um de nós. É a gente que escolhe permanecer no cuidado do Pai ou sair do cuidado. Adão e Eva, eles saíram do cuidado do Pai. Amém ou amém? Eles estavam sendo bem cuidados, viu? Às vezes resolve sair. Acontece muito. Mas para mim e para você que estamos sendo instruídos na palavra, dia após dia, em nome do Senhor Jesus, aconteça o que acontecer, permaneça no esconderijo do Pai. Amém. Aleluia. Onde tem pão. Aleluia. Amém ou amém? Amém. Onde tem pão. Não estou falando pão, esse pão natural que a gente come. Estou falando sobre esse pão. Glória a Deus. Amém ou amém? Amém? Você recebe